Muito bom dia, amados e queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos alegres porque o Senhor, Ele nos amou primeiro. E nada melhor do que o amor de Deus para a nossa vida. Não há nada que possa trazer uma alegria para os nossos corações melhor ou maior do que o amor de Deus. Porque ser amado pelo homem é bom. Nós somos casados, minha esposa me ama, é maravilhoso receber o amor da minha esposa através de um carinho, de um afeto, através do cuidado. Não é verdade? Nós que somos casados, nós que somos pais, é bom receber o carinho do filho, ser cuidado, ser respeitado, mas muito melhor, que nos traz a satisfação plena, é ser amado por Deus. Talvez você não esteja compreendendo, mas Deus, Ele tem um amor perfeito. O amor de Deus é soberano. Às vezes nós recebemos o amor de uma pessoa, mas provavelmente, se fizermos algo que desagrade essa pessoa, seja cônjuge, seja filho, seja pai, esse desagrado pode trazer um sentimento de tristeza, de raiva, de ódio, que são sentimentos antagônicos ao amor. Né? Então, o amor de Deus para com o homem é diferente do amor do homem. O amor de Deus, ele é soberano, ele é perfeito. A Bíblia, ela nos fala que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, um amor diferente, a ponto de dar o seu Filho unigênito para morrer por nós. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi para quem que Deus deu o seu Filho? Foi quem que Deus amou a ponto de dar o seu Filho? A humanidade, ao pecador, ao homicida, ao adúltero, à prostituta, ao homossexual, ao viciado, a todo aquele que nele crê. Então, esse amor é o amor que traz a satisfação plena e verdadeira. Esse é o verdadeiro amor que traz alegria para o nosso coração. Então, sermos respeitados, sermos cuidados, sermos tratados bem, isso alegra. Quem é que não gosta de ser amado, de ser tratado bem, de ser respeitado? Todos nós gostamos. Agora, ser amado com amor tal traz satisfação plena para o coração do homem. E é disso que eu quero falar nessa hora. Eu gostaria de ler uma passagem muito conhecida que está escrita no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 7. Começa a partir do versículo 36. E nós iremos ler do versículo 36 em diante. Está escrito assim a palavra de Deus:
E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E entrando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. E enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés. E ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é, qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles como que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. Amém? Então nós vemos aqui uma palavra sendo apresentada de uma forma simples, para que nós possamos compreender. O Senhor Jesus agora é convidado por um líder religioso, por um fariseu, alguém que estava vendo em Jesus algo diferente, porém ainda não acreditava que Jesus seria o enviado de Deus. Não acreditava que Jesus era o Cristo, o Messias aguardado, a promessa que Deus havia feito, que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, o fariseu agora, conhecendo que Jesus Cristo era alguém que tinha um poder sobrenatural, que tinha uma palavra verdadeira, ele ainda tinha dúvidas em seu coração. Mas para que ele pudesse conhecer melhor e ter um momento próximo com Jesus, ele o convida para estar em sua casa. E ao convidar, ele demonstra para Jesus que ele não tinha Jesus como um convidado ilustre. Embora ele havia dado o convite para Jesus estar em sua casa, embora ele havia convidado Jesus para estar em sua casa, mas ele não o recebeu como alguém importante. E eu vou te dizer o porquê. Nós vemos que não tem sido diferente
com muitas pessoas. Algumas pessoas querem nos conhecer, querem sondar algo acerca de nós, estão interessados em tantas coisas ao nosso respeito, nos convidam para estar junto delas, mas as suas atitudes demonstram qual é o verdadeiro motivo pelo qual somos convidados. Jesus agora percebe que aquele homem que era fariseu, doutor da lei, conhecia a tradição, que trazia consigo o costume de receber pessoas em sua casa e fazer alguns ritos que eram tradicionais entre o povo. E nós sabemos que, estudando a tradição, os mestres que eram convidados, as pessoas ilustres que recebiam convites para serem recebidos em um lar, em uma casa, a primeira coisa que lhe era oferecida era uma bacia com águas e uma toalha, para que essa pessoa pudesse lavar os pés. Naquela época não tinha estrada pavimentada, não tinha asfalto, eram ruas empoeiradas, e o calçado que era usado antigamente eram sandálias. Então, por muito se andar a pé naquelas ruas empoeiradas, os pés ficavam cansados e também sujos da poeira. E quando aquele convidado chegava em casa em que foi convidado, ali era-lhe oferecido uma bacia com água e uma toalha, para que ele pudesse repousar os pés e estar entrando dentro da casa. Quem lhe fazia isso? Geralmente, aqueles que tinham empregados, os empregados faziam esse trabalho. E após receber esse primeiro tratamento, o convidado, ele também recebia um cumprimento, que era uma saudação, que até hoje os judeus saudam, que é com um ósculo, um beijo no rosto. Então, ele não recebeu a água, nem a toalha para os pés. Ele não recebeu o beijo no rosto, que era o segundo ritual, segundo rito da tradição, quando se hospeda alguém, quando convida alguém para entrar na sua casa. E o terceiro rito era ungir a cabeça com óleo, com unguento, com perfume, que é o sinal de consideração. Então Jesus, ele não recebeu a água para lavar os seus pés na casa de Simão, o fariseu. Ele não recebeu o ósculo, que é uma forma de você cumprimentar com afetividade, com amor, o seu convidado. E não recebeu a unção com óleo, unguento, que demonstra toda a consideração daquele que está recebendo alguém em sua casa. Meu Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso nos faz refletir como nós temos recebido os nossos convidados. Não somos judeus, mas somos cidadãos, somos pessoas idôneas, pessoas de bem. Quando alguém é convidado para estar em minha casa, eu procuro oferecer o melhor que eu tenho dentro da minha casa. Afinal de contas, é um convidado meu, é uma pessoa que naquele momento ele é importante para mim. Eu preciso oferecer o melhor para que ele se sinta bem e possa compreender que aqui existe alguém que o considera, que o respeita, que o valoriza, a ponto de lhe oferecer o melhor.
Quando Jesus entrou na casa de Simão, ele percebeu que ele não foi bem recebido, que ele não recebeu o melhor, que ele não estava sendo considerado, porque o fato dele ter sido convidado para jantar, isso não significa que o jantar fosse uma forma de demonstrar o verdadeiro amor ou a consideração, porque ele tinha outros interesses, e nós vamos ver ao longo dessa ministração. Ele queria provar a Jesus, porque Jesus agora sentado à mesa, Jesus agora participando ali daquela refeição, Jesus é surpreendido por alguém que ousou oferecer tudo aquilo que aquele homem tinha a obrigatoriedade de oferecer, pelo menos por educação e gentileza, e não ofereceu. Jesus agora recebe de alguém que sente a necessidade de ofertar a ele tudo aquilo que ele merecia e muito mais. Agora, essa pessoa, ela é uma mulher, uma pecadora. E o texto vem dizer: e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Ela, sabendo que Jesus estava na casa do fariseu, ela precisava se apresentar, porque ela sentia a necessidade de dar a Jesus aquilo que ela tinha de melhor. E ela leva consigo um vaso de alabastro com unguento, um perfume caríssimo, que era usado para ungir as pessoas, para estar demonstrando a consideração, o respeito, o quanto aquela pessoa é importante, porque só recebe a unção quem é importante, só recebe a unção de Deus quem realmente se posiciona como alguém que quer receber algo de Deus. Você é importante, você quer receber, vai recebendo agora, porque a unção já foi ministrada sobre a sua vida. O Senhor já liberou esta unção, aleluia. E essa mulher agora leva o melhor, o vaso de alabastro com unguento. E ela agora se aproxima por detrás, e o texto vem dizer que ela, estando por detrás aos pés de Jesus, ela chorava. E à medida em que ela ia chorando, ela começou a regar-lhe os pés. Imagina essa mulher entrando nessa casa e começa a chorar aos pés de Jesus. E à medida em que ela vai chorando, ela vai regando os pés. Interessante, porque Jesus entrou naquela casa e era de praxe alguém lhe receber com uma bacia com água. A primeira coisa que precisava fazer para receber um hóspede era dar uma bacia com água e uma toalha para que lavasse os pés. E ele não recebe isso. Senta-se à mesa. Mas essa mulher, ela, ao se chegar naquela casa, ela se ajoelha e vai aos pés de Jesus e começa a chorar nos pés de Jesus e vai regando os seus pés com lágrimas. Aleluia! Ele não recebeu água para os pés, mas recebeu lágrimas. Sabe o que eu entendo com isso? Que as lágrimas minhas, as suas lágrimas, elas correspondem por um respeito, por uma veneração, porque era isso que os convidados recebiam quando serviam água para lavar os pés.
Você é importante. Eu te considero. Eu te respeito. Ali ele não teve a consideração de Simão, mas ele teve a consideração daquela mulher. E ele ficou prestando atenção, porque ela não só regava os seus pés com as lágrimas, mas ela enxugava os seus pés com os seus cabelos. Ele não recebeu a toalha, não recebeu a água, mas recebeu as lágrimas daquela mulher que lavava os seus pés, cansados das jornadas, das viagens, seus pés empoeirados. E ela, primeiro, ela lava os seus pés com lágrimas. E após ela chorar nos seus pés, ela enxugar os seus pés com os seus cabelos, ela beijava os pés. O beijo representava o ósculo. O beijo era um sinal de cumprimento afetivo. O beijo que Simão não deu ao receber Jesus em sua casa não fez falta para ele, porque essa mulher, ao ponto em que ela chorava e enxugava-lhe os pés, ela também beijava, ela também o cumprimentava, demonstrando uma grande afetividade para com Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ei, não saia da presença de Deus, se coloque diante dele, lave os seus pés com as suas lágrimas, enxugue os seus pés com os seus cabelos, dê a Jesus uma consideração, porque muitos só querem receber e não querem dar. Muitos querem receber, mas não querem dar. Essa mulher, ela foi disposta a oferecer. Ela não foi ali pedir nada, mas ela recebeu sem mesmo pedir. Ela agora, ao lavar os pés de Jesus, demonstrando uma hospitalidade, porque é isso que simboliza quando lavamos os pés dos convidados. Estamos demonstrando hospitalidade. Ao beijar, estamos cumprimentando com afetividade, com amor, com respeito. E ao ungir, estamos demonstrando que consideramos essa pessoa, essa mulher. Ela fez tudo isso porque ela sabia que Jesus não era qualquer pessoa. Jesus, ele estava ali para ser bem recebido na casa de um homem, doutor da lei. Mas quem recebeu ele foi a prostituta, foi a pecadora. Quem recebeu bem ele foi aquela que ninguém dava nada por ela. Sabe o que eu entendo com isso? Tem muitos que querem receber Jesus, mas querem receber de qualquer jeito. Não querem dar a honra a Jesus, não querem dar a glória a Jesus, não querem cumprimentá-lo com afetividade. Estão interessados apenas em receber algo de Jesus. Estão interessados apenas em saber algo de Jesus. Mas não querem fazer como essa mulher fez, que lavou os seus pés com as suas lágrimas, demonstrando toda a hospitalidade. Enxugou os seus pés com seus cabelos. Beijou os seus pés com uma atitude de cumprimentá-lo com afetividade. E não bastando isso, ela também ungiu seus pés com unguento, com um perfume caríssimo. E após ela fazer isso, ela dá a Jesus a oportunidade de mostrar para aquele fariseu que ele estava deixando de receber algo que aquela mulher pecadora estava prestes a receber.
E agora aquele homem fariseu olha para Jesus, e ele olhando, vendo aquela cena, ele agora pensa consigo mesmo, e ele fala em seu coração, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Ele não precisou falar isso, mas ele sentiu, ele pensou. E Jesus, como Senhor, como Mestre, como Deus, enxergando o homem por dentro, ele leu esse pensamento dele. E Jesus agora responde ele dizendo: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E Simão responde: dize-a, mestre. Um certo credor, disse Jesus, tinha 2 devedores, e um devia-lhe 500 denários e outro 50 apenas. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, para mim agora, qual desses o amará mais? Qual desses devedores amará mais o credor que perdoou as dívidas? E Simão agora, respondendo, creio eu que ele deve ter pensado: isso é fácil, isso aí eu já acertei. Ele agora diz: tenho para mim que é aquele que mais foi perdoado, aquele que a dívida era maior. E Jesus olha para ele e fala: julgaste bem. Por quê? Porque antes ele estava julgando aquela mulher, estava julgando ao Senhor Jesus, estava julgando aquela situação, a ponto de pensar que Jesus não era quem ele realmente é. Aleluia. O maior perigo é você pensar que Jesus não é quem realmente ele é. Aleluia. E Jesus agora fala: julgaste bem. Agora você julgou bem. Realmente, quem deve mais, vai amar mais. E Jesus, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher, a quem você julga pecadora, a quem não é digna de estar no meio de uma reunião como esta? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Você não me demonstrou nenhuma hospitalidade, Simão. Eu entrei na sua casa e você me tratou como uma pessoa qualquer. Pior, porque até uma pessoa qualquer recebe, em qualquer casa, água para os pés, uma toalha. Mas eu não recebi. Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta mulher pecadora regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos da sua cabeça. Eu entrei na sua casa, Simão, e não me deste o ósculo, o cumprimento que é dado como demonstração de afetividade ao hóspede. Não me deste o ósculo, mas essa mulher, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. O Senhor, fariseu, me convidou para vir jantar em sua casa e não me ungiste a cabeça com óleo, que é o sinal de consideração com alguém importante, alguém ilustre. Você não ungiste, mas esta mulher ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Jesus estava dizendo que aquela mulher que foi ali apenas para demonstrar toda a reverência, toda a adoração, todo o respeito a Jesus,
ela agora, com essa atitude de amor, ela é perdoada seus muitos pecados. E aquele que estava num patamar elevado, um doutor da lei, um mestre religioso, que não precisava amar tanto, porque não se sentia muito devedor. O perigo é você pensar que o seu pecado não é nada em comparação à prostituta, ao viciado, ao nóia. O perigo é nós pensarmos que somos menos pecadores do que os demais que estão aprisionados ainda nas garras de Satanás. Somos todos iguais perante o nosso Deus. O que nos difere e nos faz ser diferentes é a marca que temos sobre a nossa vida, o selo do Espírito Santo, o sangue de Jesus que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Isso nos difere e nos faz sermos diferentes dos demais, que ainda estão pecando, que ainda estão nas trevas do pecado, estão aprisionados. Mas nós somos todos iguais. Todos temos motivos para amar a Jesus. Todos nós temos motivos para pedir perdão para Jesus. Os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Ei, não importa a quantidade de pecados que você possa ter. Ah, mas eu não roubo, eu não fumo, eu nunca matei, nunca me prostituí, nunca cheirei, mas é um pecador como eu. E se você é pecador, não tente comparar a quantidade de pecados, porque pecador é pecador. Não tem tamanho nem grau de pecado, pecado gera morte. O salário, a recompensa do pecado é a morte, é a condenação. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E eu profetizo em nome de Jesus vida eterna. Vida eterna para você que está aprisionado ainda no vício da maconha, da cocaína, do crack, da cachaça, da fornicação, da homossexualidade. Você que está ainda aprisionado em uma vida desregrada. Eu profetizo a tua cura e a tua libertação, pelo poder que é no nome de Jesus. Não serás condenado se arrependendo, se colocar diante de Deus, diante do Senhor Jesus, e lavar os seus pés com as suas lágrimas, e enxugar os seus pés com os seus cabelos, e ungí-lo com o que você tem de melhor. Porque a adoração ao Senhor é como uma oferta, como um incenso, chega como um cheiro suave às narinas de Deus. Ei, comece a adorar aquele que vive e reina. Comece a mostrar para Ele o quanto você o considera, o quanto você o respeita e o quanto você quer ter intimidade com Ele, a ponto de beijar-lhe os pés. Comece a adorar a Ele nesta hora, querido, em nome de Jesus, amado, minha irmã, em nome de Jesus, adore a Ele, glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle, não pelo que Ele possa vir a te dar. Eu vejo alguns pregadores aqui mesmo na internet, no Facebook, abrindo uma live como essa, e chegando a 1.000 pessoas, a 2.000 pessoas assistindo. E eu fico assistindo, ouvindo, tentando entender o porquê tantas pessoas estão participando dessa live. E eu fico ali tentando, aí eu começo a ouvir e eu percebo que na live só existe promessa de que Deus vai te dar casa, que Deus vai te dar o carro, que Deus vai te dar um casamento, que Deus vai te dar uma salvação, uma vida eterna, seja lá o que for, como se Deus fosse alguém que presenteasse qualquer pessoa. E que essa pessoa não precisa primeiro se arrepender, basta ela dar um like na live,
Basta dar uma curtidinha, compartilhar com os outros, porque o maior número de pessoas satisfaz o ego do pregador, e ele vai prometendo que Deus vai fazer, que Deus vai dar, que Deus é isso, que Deus... Mas Deus, ele não mandou dizer nada disso. O Senhor disse para pregar o arrependimento. Se nós não confessarmos as nossas culpas, os nossos pecados, e nos arrependermos, não seremos salvos. O que adianta você receber uma casa? O que adianta você receber um carro, um casamento, e perder a salvação, não ter direito à vida eterna? O que adiantaria para mim estar com 1000 pessoas aqui curtindo, compartilhando, dizendo palavras, glória a Deus, eu recebo em nome de Jesus, e a palavra que eu estiver pregando não for a palavra que Deus está mandando eu pregar? O que adiantaria? E o compromisso? E agora eu terei que me apresentar diante de Deus para dar conta de toda a palavra não mal falada, porque é isso que vai acontecer. Aquele grande dia nós daremos conta de toda a palavra, tudo que fizermos por intermédio do nosso corpo, as palavras de engano que levaram muitos a acreditar em uma mentira e não trouxe arrependimento, não trouxe salvação, porque é isso que tem acontecido. Mas eu creio que essa palavra, que não é minha, é a de Deus, a palavra do Senhor, ela não tornará vazia, mas antes fará o efeito pela qual ela está sendo enviada. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê uma semana de bênção, em nome de Jesus. Saiba que o segredo para a salvação é o arrependimento. O segredo para ter uma vida eterna e receber o perdão de Deus, para ter uma vida eterna e a salvação, é o arrependimento. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus. A paz seja com todos.